Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Luz Divina. Aí onde você está, na circunstância concreta, na história concreta da sua vida, com ideias claras e distintas, com momentos de alegrias, talvez com também alguma tristeza, talvez com tribulações, mas com esta certeza de que o Senhor está contigo, o Senhor está comigo e o Senhor está connosco. Portanto, oremos ao Senhor que está connosco neste tempo e neste dia, terça-feira, depois da Epifania do Senhor. Oremos. Deus omnipotente, cujo Filho unigênito se manifestou aos homens na realidade da nossa natureza, concedei-nos que, reconhecendo-o exteriormente semelhante a nós, sejamos por ele interiormente renovados. Ele que é Deus e convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus deste dia é extraída do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se deles porque eram como ovelhas sem pastor. Começou então a ensiná-los demoradamente. A hora ia já muito adiantada, quando os discípulos se aproximaram e lhe disseram: o sítio é deserto e a hora já é adiantada. Manda-os embora para irem às herdades e aldeias comprar de comer. Respondeu-lhes: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Jesus insistiu: quantos pães tendes? E de ver. Depois de se informarem, responderam: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes que os fizessem sentar aos grupos na erva verde, e eles sentaram-se aos grupos de 100 e de 50. Tomou então os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, pronunciou a bênção, partiu os pães, entregou-os aos discípulos, para que eles os distribuíssem. Repartiu também os 2 peixes por todos. Comeram até a saciedade e encheram ainda 12 cestos com os bocados do pão e os restos do peixe. Ora, os que tinham comido daqueles pães eram 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a sua força, a alegria do Senhor é a nossa força. Texto lindíssimo, e percebemos que estamos neste tempo, ainda dentro deste tempo natalício, até ao batismo do Senhor, de certa forma, celebramos a Epifania do Senhor, que juntamente é o mesmo mistério da encarnação, o nascimento e a Epifania, ou seja, o Natal do Senhor e a Epifania, fazem parte deste grande mistério da encarnação de Deus na história da humanidade. E convém distinguir e chamar a atenção dos cristãos que nos estão a ouvir. Para nós cristãos, Deus, que era desde toda a eternidade Espírito, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus encarnou. Deus tomou carne, Deus tornou-se homem. Deus vem ao nosso encontro na nossa humanidade. Ou seja, Deus que, como diz a carta aos Hebreus, de muitos modos e de muitas formas, falou Deus aos nossos pais, antigamente, pelos profetas. Nestes dias são os últimos, Deus falou através do seu Filho. Ou seja, e o Filho de Deus é a palavra definitiva do Pai. E o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, é a palavra definitiva que vem redimir, salvar o ser humano. E, portanto,
dentro deste tempo, nós devemos perceber que a encarnação, como disse, é a entrada de Deus na história da humanidade através da nossa humanidade. Deus que está no seio de tudo aquilo que criou, Deus está presente, porque Ele é omnipresente. Está presente na criatura que criou, está presente em toda a criação, porque basta dizer aquilo que o pintor deixa de si na obra criada e, portanto, nós que fomos criados por Deus, também temos em nós e assumimos em nós exatamente os traços e os rasgos de Deus na nossa existência, na nossa alma. Mas atenção, a encarnação de Deus que nós celebramos e nós acreditamos enquanto cristãos, nada tem a ver com a reencarnação. A reencarnação é um conceito que não pertence ao cristianismo. Antes, pelo contrário, nós consideramos, do ponto de vista da nossa fé, este conceito e esta ideia como contrária totalmente ao projeto da criação, a individualidade da alma e do ser na sua totalidade e, portanto, é incompatível com a nossa fé cristã. Quem é cristão não acredita em vidas passadas. Quem é cristão não acredita que existe reencarnação. Não. Quem é cristão acredita na imortalidade da alma, acredita na vida eterna, acredita no projeto da criação de Deus, mas não como esta ideia budista e hinduísta que, infelizmente, através da televisão, através dos atores de Hollywood, chegou ao mundo inteiro e parece que hoje é uma moda acreditar. E isso convém às pessoas. Ou seja, porque isso permite que o ser humano viva de maneira irresponsável também. Porque a teoria da reencarnação prega de que se não estiveste bem agora nesta vida, virá uma outra vida para te redimires e então de te purgares e purificares. Não, caro irmão, a vida é única e irrepetível, que desdobra-se na eternidade. Ou seja, passamos do tempo à eternidade. Mas e tudo aquilo que é importante para que cheguemos à eternidade é exatamente a maneira como nós vivemos. E nisto já me perdi no tempo. Mas não faz mal, eu tinha de falar estas duas palavras. E vemos então o Evangelho deste dia apenas. A questão da multiplicação. Jesus realiza a multiplicação dos pães. Há uma teologia chamada teologia liberal, a teologia protestante alemã, da qual eu também bebi durante algum tempo na minha formação inicial de teologia, mas que graças a Deus ainda a Roma apanhei professores muito bons, católicos no verdadeiro sentido da palavra, e que ajudaram a desconstruir esta ideia protestante alemã de que aquilo que acontece neste texto não é uma multiplicação dos pães, mas é uma divisão. Esta é uma ideia errônea, completamente errada, caríssimos irmãos e irmãs. E ouvireis os vossos párocos a falar disso, infelizmente, muitas vezes, pela formação que muitos tiveram, infelizmente. Eu tenho aqui na minha Bíblia apontado, assim, em 2009 eu escrevia isso. Não se trata de uma multiplicação, mas sim de uma divisão. E depois, passado uns anos, não tenho quando, diz trata-se de multiplicação. Ou seja, porque Deus tem o poder de multiplicar. Deus não tem apenas o poder de dividir. É verdade que Deus nos quer instruir e ensinar também, informar o nosso coração, é que nós devemos ter essa capacidade de pensar no outro, ir ao encontro do outro, partilharmos aquilo que temos com quem não tem, como Jesus nos ensina na sua palavra. E como os santos da Igreja, São Martinho, por exemplo, vive esta experiência à luz do Evangelho que parte o seu manto com o pobre, e São Francisco também, ou seja, os santos da Igreja encarnam de maneira, ou seja, absorvem na própria vida aquilo que o Evangelho prega, anuncia. E, portanto, é por isso que nós na Igreja dizemos que os santos são o Evangelho vivo. Ou seja, os santos são a atualização daquilo que se vive, daquilo que se prega, dentro da própria Bíblia. Portanto, Jesus faz milagres e Ele quer curar. O texto hoje nos diz exatamente isto. Jesus curou a muitos, Jesus multiplicou os pães. Sabemos que aqui é de certa forma uma prefiguração daquilo que acontece então na cruz e também na última ceia. Ou seja, este texto da multiplicação, que Jesus multiplica os pães e os peixes,
E que depois Jesus, na última ceia, também diz: quem comer desta carne e beber desta água viverá. Ou seja, que a minha carne é verdadeira. Ou seja, ou seja, toda esta ideia é apenas o prelúdio daquilo que acontece na cruz. Ou seja, na cruz, Jesus dá-se a si mesmo. É um sacrifício pela humanidade. Jesus morre por mim. Jesus morre por ti. Jesus morre por nós. Portanto, caro irmão e cara irmã, tenha isto presente. Jesus dá-se a si mesmo. Ele é o alimento que mata a nossa fome. Ele é o alimento que preenche a nossa vida. Ele é o alimento que vem redimir e salvar a nossa condição de pecadores. Ele é aquele que vem dar sentido à minha vida e à sua vida. Tenha coragem e deixa-te iluminar pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus que tem poder e pela Eucaristia, que é a força e a autoestrada, como dizia então o Beato Carlos Acuto, é a força que conduz ao céu. É o caminho para a vida eterna. É a vida eterna antecipada no tempo e que permite o desdobrar-se desta vida na eternidade com Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.